Olá, meu nome é Rafael Calix, eu sou oncologista clínico e diretor científico do Instituto Oncoguia. E hoje eu vou contar para vocês sobre alguns dos resultados dos estudos mais importantes que estão sendo apresentados no ano de 2012 no Congresso de San Antonio, em dezembro. Esse é um dos mais importantes congressos relacionados ao câncer de mama. E aqui sempre são apresentadas algumas novidades que têm o potencial de mudar as nossas práticas clínicas do dia a dia e ajudar muitas pacientes. O primeiro estudo do qual eu vou falar é um estudo conhecido como ATLAS, ATLAS, que é pertinente àquelas mulheres que foram operadas de um câncer de mama que a gente chama de receptor hormonal positivo, ou seja, tumores que apresentavam na sua superfície células com receptores hormonais, com receptores de estrógeno e de progesterona. E normalmente essas mulheres, além de passarem pela cirurgia, pela quimioterapia e às vezes pela radioterapia, acabam recebendo o padrão, são 5 anos de tratamento hormonal adjuvante ou hormonal pós-operatório. Historicamente, essa medicação hormonal consistia do tamoxifeno, que era dado por 5 anos, uma medicação oral, tomada por 5 anos por essas mulheres, e depois disso ela interrompia o tratamento. Na última década surgiu uma segunda classe de medicações, chamadas de inibidores de aromatase, também são hormonioterápicos, que acabaram substituindo em grande medida, em boa parte do mundo, o tamoxifeno. Por quê? Porque era um pouquinho melhor do ponto de vista de diminuir o risco de a doença voltar ao longo de vários anos. E uma terceira mudança, uma segunda mudança, na verdade, que ocorreu, foi que se descobriu que para aquelas mulheres que tinham tomado 5 anos de tamoxifeno, algumas delas se beneficiavam se, além disso, elas tomassem mais 5 anos de uma classe de medicações chamadas de inibidores de aromatase. Então, 5 anos de tamoxifeno, seguido de 5 anos de inibidores de aromatase, poderia ser melhor do que somente 5 anos de tamoxifeno. E o estudo Atlas, ele vem no contexto da hormonioterapia adjuvante, dessa hormonioterapia pós-operatória, e o que ele fez foi comparar num grande grupo de mulheres, mais de 6.800 mulheres, receberam todas elas inicialmente 5 anos de tamoxifeno, e depois disso metade delas continuou com mais 5 anos de tamoxifeno e a outra metade não tomou mais hormonioterapia. E o que foi apresentado hoje é o segmento de 15 anos da maior parte dessas mulheres, tratadas então seja com 5 anos de tamoxifeno, seja com 10 anos de tamoxifeno. O que se observou num segmento de 15 anos é que ocorreu uma recidiva, uma taxa de recidiva maior naquelas que haviam tomado apenas 5 anos de tamoxifeno versus 10 anos. Ou seja, 10 anos de tamoxifeno foi melhor do que 5 anos de tamoxifeno em termos de reduzir o risco de uma recidiva da doença. E não só em termos de reduzir o risco de recidiva da doença, mas 10 anos de tamoxifeno também foi melhor do que 5 anos em termos de diminuir o risco de morrer por câncer de mama. E essas diferenças foram o que a gente chama de estatisticamente significantes, ou seja, essas diferenças parecem ser reais, são reais e poderiam mudar aquilo que a gente pratica normalmente. Agora, a maior pertinência desse trabalho reside naqueles países onde não há disponibilidade de se tratar as mulheres com a classe de inibidores de aromatase, porque normalmente a gente poderia dar 5 anos de tamoxifeno seguido de 5 anos de inibidor de aromatase para essas mulheres, e isso seria talvez a melhor estratégia hormonal, mas muitos países ou muitas regiões têm realmente dificuldade, pelo custo dos inibidores de aromatase, de fazer essa mudança. Então, para esses países, seria muito importante realmente esta estratégia de 10 anos de tamoxifeno podendo ser melhor do que 5 anos de tamoxifeno. Sempre que a gente dá por um período prolongado um determinado tratamento, a gente tem que levar em consideração o risco de toxicidade. Nesse sentido, este estudo não mostrou grandes toxicidades para os 10 anos de tamoxifeno versus os 5 anos, mostrando que é uma estratégia de tratamento segura. Obviamente, esses resultados ainda precisam ser confirmados por outros estudos, mas, de qualquer maneira, esse foi um avanço bastante significativo. Eu acho que foi um trabalho importante que foi apresentado e
Para algumas pacientes passa a ser pertinente a discussão de tratamento hormonal por 10 anos versus 5 anos após o tratamento local ou locorregional com cirurgia e radioterapia. Eu sou Rafael Calix, oncologista clínico, diretor científico do Instituto Oncoguia, relatando para vocês sobre os trabalhos mais importantes do Congresso de San Antônio.